Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta aí, senão a gente já vai começar aí com a palestra, oficializar aí a abertura, né? Bom, legal. Então, a gente agora vai começar aí com a primeira palestra, né? Com Leonardo Lemos, que já tá aí, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês vamos tentar fazer bem interativo, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, a gente vai colocar aí na tela para o Léo poder responder, tá? Talvez não dê para fazer todas, porque a ideia é fazer a palestra em si, tá? Mas aí vocês fiquem à vontade. Tem uma pergunta aqui. Por favor, quanto tempo duram as palestras? Vão ser 40 minutos, tá? Que a gente planejou aqui, tá bom? Mas é óbvio que... Pode passar. É online, né? Pode passar se depois tiver mais perguntas e tal. Problema. Mas vai ser mais ou menos por aí, tá bom? Então, é isso. Então, obrigado a todo mundo que esteve aqui até agora. Aqui, ó, 98 pessoas, pelo menos para mim aqui aparece 98. Vamos ver se... Bem. Agora tá chegando perto da palestra do Léo, agora que vai bombar, né? A gente não faz tanto sucesso assim. A gente vai bombar aqui. Pessoal, o eco que vocês falaram, tá? A gente tá tentando arrumar. Eu vou agora, quando começar a palestra do Léo, a gente vai tentar dar uma mexida aqui também para ver se para, mas pelo que eu vi tá bem pouquinho. Eu espero que não esteja atrapalhando, tá? A experiência de vocês, mas vão dando feedback por aí pelos comentários, tá bom? E é isso aí. Então, Léo, agora é com você, tá bom? Muito boa palestra, eu vou ficar por aqui assistindo. Obrigadão mais uma vez, e é um prazer poder falar para todo mundo, né? Quero agradecer a audiência de todos, né? E esse tema que eu escolhi é um tema que, na verdade, assim, o que me motivou foi tanto essa fala, né? Essa fala angustiada, ansiosa, em cima do novo normal, né? É uma expressão que a gente está ouvindo desde março, desde quando começou, né? Vamos dizer, desde que realmente a pandemia dominou o mundo, a nossa rotina, e as pessoas ficavam se questionando quando ia voltar, quando ia terminar, quando vai acontecer, e aí surge o novo normal, em diversos idiomas, o novo normal. E aí, muita gente foi buscar na astrologia, na verdade, não necessariamente foi buscar, mas a gente já vinha falando, né, de uma etapa dura, restritiva, marcada pela tríplice conjunção, né, entre Júpiter, Saturno e Plutão. Na verdade, ainda não uma conjunção tão fechada, porque a conjunção entre Júpiter e Saturno, como a gente vai ver, vai ser lá no final desse ano, dia 21 de dezembro, mas Saturno e Plutão já se encontraram, né, em janeiro. Júpiter e Plutão já fizeram 2 conjunções, falta ainda a terceira, todas em Capricórnio. E tem a ver com a pandemia isso? Não, isso sozinho não tem a ver, isso tem a ver com esse momento de confronto com as dificuldades, dureza, limitação, lidar realmente com crises nas estruturas, né? A gente sabe que há outros fatores astrológicos que representam essa situação que a gente chama de pandemia, né? A gente nota, como vem sido falado há muito tempo, né? Inclusive por uma colega brasileira nossa, astróloga do Rio de Janeiro, Celisa Beranger, ela sempre falou, desde 2014, 2015, do índice, né, que foi desenvolvido pelo Henri Gouchon e pelo André Barbeau, o índice cíclico, né, o índice planetário, ou seja, quando os planetas se reúnem, ficam muito próximos, né, coincide com períodos de crise na humanidade. E que 2020, 2021, nós chegamos
né, num platô, num nível máximo, e de 2021 em diante, a coisa começa a se dispersar e coincide também com uma melhoria gradual. Mas, enfim, fala-se muito e estamos, né, ansiosos por um tal de novo normal. É um novo normal, o que será isso? Será que é voltar para aquilo que eu fazia normalmente, né? Será que eu dou um pause na vida e a vida para por aí, né? E aí, quando eu retomar, tudo está no seu devido lugar do jeito que eu deixei? Então, foi em cima disso que eu pensei nesse assunto, né? O novo em conflito com o normal. Porque me chamaram a atenção essas palavras, o novo, né? E o normal. Ou, como a gente vê, né? Assim, o novo, que a gente considera na astrologia uma das representações do astro Urano, né? Que representa, a gente vai ver mais as novidades, as mudanças, e o normal, né? Apontado sempre pelas normas, as regras, né? Do Saturno. Mas é importante, gente, a gente também ter uma visão mais ampla dos significados e das relações entre esses astros, né? A gente tem, entre Saturno e Urano, uma relação que me parece simbiótica, né? Na falta de uma expressão melhor. É uma relação que me diz muito, no sentido de que parece que um precisa do outro para ter o seu sentido, né? Esse mapa que vocês estão vendo, por exemplo, é o mapa da descoberta de Urano, no momento, né, que Urano foi descoberto. Então, a gente tem ali o mapa do dia 13 de março de 1781. Urano estava aos 24 graus do signo de Gêmeos, né? E, coincidentemente, em oposição a Saturno, 19 graus de Sagitário, né? Uma curiosidade é que esses astros modernos, eles, quando são descobertos, eles são descobertos sempre com um aspecto envolvendo Saturno, né? Saturno tem uma qualidade, um atributo, que é o da materialização, que é o da concretização. E, curiosamente, na descoberta tanto de Urano, quanto de Netuno, quanto de Plutão, Saturno fazia aspecto a esses astros. No caso aí, né, a gente tem uma oposição. Saturno, 19 de Sagitário, com Urano, 24 graus de Gêmeos, né? Então, a humanidade, ela é tomada por um susto, né, quando William Herschel, ele confirma, na verdade, né, os estudos, as pesquisas de outros astrônomos que afirmavam que possivelmente havia um outro planeta, né, além de Saturno. Urano, ele é o primeiro, né, que é descoberto através da máquina. Daí também, de um aparelho, né? Daí também essa relação de Urano com a tecnologia, a modernidade. Vejam que a gente está falando ali do século XVIII, né? Onde houve, né, começou uma grande etapa ali de independências das colônias em relação às matrizes, né, aos colonizadores. Então, assim, Urano, ele tem um atributo muito voltado para mudança, para liberdade, para um novo caminho mesmo, para uma situação de um novo horizonte. Agora, uma outra curiosidade é que, falando astrologicamente do Urano, se vocês pegam, por exemplo, textos europeus, né, eles vão falar muito de um Urano que é anárquico, que subverte a ordem, que desacata a autoridade, que traz o caos, né, que fala muito da instabilidade, e, ao mesmo tempo, eles também vão usar muito
uma qualidade de Urano de ser alguém que derruba, vamos supor, a realeza, a monarquia, né? Mas instaura uma nova ditadura. Então, ele não se trata, na visão europeia, de um astro assim democrático ou comunitário, tá? Não, ele não tem essa conotação. Ele tem bem essa conotação de alguém que vai derrubar uma ordem para causar o caos e instaurar uma nova ditadura, tá certo? Outro ponto, né? A relação que Urano tem com a liberdade, né? Com a questão da libertação dos escravos, tá? Que também traz no seu fundo que o interesse no desenvolvimento econômico vindo através da Revolução Industrial e, consequentemente, com o capitalismo. Então, gente, Urano, ele tem a ver com o capitalismo, ele tem a ver com essa ideia mesmo, né, de trazer uma nova forma da gente se relacionar economicamente com o mundo, trazendo sempre essa perspectiva de que o novo suplanta, substitui o velho, e ele sai derrubando tudo, né, indiscriminadamente. Tá? É importante a gente também lembrar que há um mito, né, que relaciona Urano a um deus, né, que na mitologia grega é o seu filho, Cronos. Tá? Cronos é o senhor do tempo, né? E que em Roma fica conhecido como Saturno. Portanto, Urano é pai de Saturno, Urano é pai de Cronos. Urano é um deus da mitologia que surge a partir do caos. Quando o caos se abre, no início de tudo, e saem diversas entidades, diversas forças, diversas potestades, né? Uma delas é Urano, o céu. Aquele que está por cima de tudo e que cobre a terra. Céu e terra viviam unidos. E por conta da fertilidade, Urano é um princípio basicamente masculino, o céu. E a terra, Geia, né, era considerada, vamos dizer, a esposa de Urano. Por conta desse contato constante, né, Urano ele produzia, ele fertilizava Geia, né, e Geia tinha filhos, e Urano mandava esses filhos de volta para o útero de Geia. Urano não queria saber dos filhos dele. Até que Geia trama com um dos seus filhos, né, que estavam dentro dela, o tempo, Cronos. E, através de uma foice dada por Geia, Cronos castra Urano. Né? Então, ele tem o ato ali da castração. Isso daí, gente, fala muito de uma relação simbólica. Né? Primeiramente, Urano ele pode ser visto como uma criatividade, como essa genialidade aí que a gente pode ter, esse sentido de juventude, e que o tempo vai passando, e que o tempo vai dando essa pauta, né, a fim de lembrar a gente que a gente precisa, sim, fazer algo e ser responsável por aquilo que se faz. Vejam, Cronos, na mitologia, é o filho, né? Então, é o filho que castra o pai, é o filho que substitui o pai. Então, aquele ideal de Urano, de que a autoridade dele jamais seria derrubada, é derrubada. E esse aspecto, Saturno e Urano, fala muito, gente, dessa ideia de que o meu ideal, né, ele tem que ser do meu jeito só, independentemente da realidade que está acontecendo por aí, né? E Saturno mostra justamente isso na astrologia, que a realidade, ela existe, ela deve ser respeitada, há regras, há convenções sociais, há uma ordem. Eu coloquei aí, né, um comentário do André Barbeau, né, que ele fala muito da relação Saturno e Urano, né, sobre os dois, né, e o Barbeau, ele fala que eles essencialmente, né, apontam para a direita, para a tendência ideológica da
direita, essencialmente conservadora e de processos autoritários, muitas vezes enfatizando uma política de, aspas, ordem, né? Fortemente associado ao desenvolvimento de um imperialismo capitalista, né? Economicamente está ligado ao investimento, produção industrial, simboliza materialização, ó, Saturno e Urano, materialização de ideias brilhantes, insights, invenções, reformas e progresso. Então, essa relação entre Saturno e Urano, ela vai representar realmente algo que a gente vai ter que trabalhar ao longo de 2021, né? Por quê? Porque nós vamos ter, como eu vou explicar para vocês, esse aspecto no céu, né? Um aspecto entre um astro que tem muita fama de mal, né? Que é o Saturno, e não vamos aqui dizer que ele é bom ou ruim, mesmo porque planeta não é isso. Planetas são funções, são símbolos aí, né? E o símbolo de Saturno fala, como eu estou dizendo aí no texto, né? É uma estrutura, ele é a ordem, né? Saturno, ele vai representar sempre a disciplina, Saturno vai representar essa perspectiva de construção, mas com muita sobriedade, com muito rigor, com muita cautela, com muita paciência. Afinal de contas, ele é o tempo. As coisas têm o seu tempo para florescer, né? Então, ao mesmo tempo que Saturno, ele estrutura, né? O Saturno também, ele encolhe, ele inibe, né? Ele representa tudo que vai ser rígido, tudo que eu entendo como uma dificuldade. E diante de uma dificuldade, eu posso ter dois movimentos. Ou ficar parado, congelado, imóvel, né, sem desenvolver algo. Esse é um outro traço do mito de Cronos, né, porque ao castrar o pai, ele se torna o soberano, né, o deus dos deuses, né? E aí, ele, ao invés de entender que haveria uma continuidade, né, ou seja, que depois dele ele teria filhos, ele sucumbe a esse medo e ele passa a engolir os filhos. Então, ele não vai deixar os filhos mais com a mãe, como fez Urano em relação a Géia, né? Cronos passa a engolir os filhos. Então, o Saturno mal usado no mapa, ele vai representar justamente isso. O medo que me faz travar, o medo que me faz criar defesas, armaduras, escudos, né? E um medo que fala muito dessa coisa de se sentir realmente desprotegido. Só que o Saturno jamais vai admitir, né, que é desprotegido. Ele vai vestir uma couraça, uma armadura e vai representar aquele papel de castrador, né? Aquele papel do inibidor da alegria, aquele que restringe, que dificulta, que adoece, enfim. Quando, na verdade, a função dele é estruturar, realizar, né? E nos passar realmente uma lição aí de responsabilidade, de construção, de definição, tá? Essa seria a ideia primordial de Saturno. Já Urano, como a gente falou, ele é totalmente oposto a Saturno, né? Urano, ele vai ter uma ideia realmente assim, de tudo que é novo, de tudo que é diferente, de tudo que quebra um padrão, né? Ele vai sempre questionar as estruturas, ele vai questionar a ordem, ele vai questionar principalmente as hierarquias, né? E ele vai muito trazer essa ideia de liberdade, revolução. Temos uma pergunta aí, é isso? Isso, a Aline perguntou aqui. Então Saturno ele vai restringir a rebeldia de Urano? Ou a gente vai ver mais atos aí de rebeldia surgindo por causa do autoritarismo e a frieza de Saturno? Os dois. Mas eu quero induzir, convidar todo mundo, né? Não só induzir, mas convidar a uma outra percepção. Quem será aí, né, o
totalitarista, o ditador aí, entenderam? Porque Urano, vejam, se ele não tivesse sido castrado, ele continuaria naquele modus dele de fazer só o que ele quer e acabou, só ele tem razão, né? Ao passo que o Saturno, ele cumpre com o dever, ele faz o que ele tem de fazer, mas, claro, ele sucumbe ao próprio medo, né? Então, assim, a gente vai ver isso, eu vou responder isso melhor no final, tá? Urano, ele fala muito de todos os limites que são quebrados, ele não tem uma energia constante, ele não é estável, né? Urano é assim, ele é uma inspiração que surge, uma luz que surge de repente, uma ideia nova, mas não quer dizer que ele vai ter continuidade, ou que ele vai se aquietar, que ele vai sossegar. Ao contrário, o Urano, ele pode ter também aqueles momentos assim de querer fazer 1000 coisas e de repente não conseguir resolver nada, né? Ele não tem ordem, ele não é um princípio de ordem, né? Ele fala muito de um princípio assim, de olhar para todos os lados e ver o que interessa mais a ele, né? Sem estabilizar as coisas, tá? Claro, temos um lado positivo de Urano, né? Que é a evolução tecnológica, a evolução cultural. A gente vê em Urano, né, a liberdade, a autonomia, o progresso, tá? A gente tem tudo que representa a possibilidade de novidades e oportunidades que venham para nos libertar de condições. Então, ele também tem um lado positivo. Esses dois astros, eles se encontram a cada 45 anos, aproximadamente. 44, 45 anos. Tá? Então, a cada 45 anos, a gente vai ter no céu uma conjunção entre Saturno e Urano. A última conjunção que teve foi em 1988. Na verdade, não foi só uma, foram 3. Né? A gente, quando ocorrem essas grandes conjunções, como, por exemplo, né, tem acontecido atualmente, a gente presta atenção na temporada em que elas acontecem e, principalmente, a gente grava, a gente mantém, né, os atributos, os significados do último encontro entre esses dois astros. Tá? Então, a gente teve essa última conjunção aí em 18 de outubro de 88, tá? Foi a última vez que eles se encontraram, né? Como vocês podem ver, bem aqui no grau 27 de Sagitário, tá? Urano em conjunção com Saturno, Saturno com Urano, enfim, né? Então, ao longo de 88, eles se encontraram exatamente 3 vezes, né? A última foi outubro de 88. A próxima conjunção vai ser no grau diametralmente oposto, né? Vai ser aos 28 graus de Gêmeos e vai ser em 2032, tá bom? Então ainda falta um tempo, né, para a gente terminar esse ciclo que se iniciou aí nessa conjunção de Sagitário. E a gente teve, gente, algumas questões aí que ocorrem por volta, né, da grande conjunção. A gente teve o Black Monday, né, que foi uma queda na Bolsa em 87. A gente teve o fim da Guerra Fria, movimentos de independência, tá? Estônia, Letônia, Lituânia. Tivemos também, porque essa conjunção ela começa em Sagitário e ela continua até Capricórnio, né? Mas não no grau exato, mas em orbe. Tivemos a queda do Muro de Berlim, né? Seguida de uma conjunção de Saturno a Netuno em Capricórnio, até 89, né? Protestos e o massacre, né? Na Praça da Paz Celestial, em 89, a origem do Al-Qaeda, né? E as consequências, o mundo ainda lidava com as consequências da questão que houve em 86 em Chernobyl.
tá? Então, assim, a gente vive perspectivas aí ligadas à conjunção, né, entre Saturno e Urano, que trazem realmente um movimento de reformas políticas. Posteriormente, o outro encontro, não foi necessariamente encontro, mas foi a quadratura aqui crescente, né? Urano estava 20 graus de Aquário e Saturno 20 graus de Touro. Vejam algumas curiosidades, algumas peculiaridades aí. Aqui a gente tem, junto a Saturno, a gente tem a presença de Júpiter, né? Em Touro. Esse ano, Júpiter e Saturno, no final do ano, se encontrarão em Aquário, que é onde estava Urano em 2000, e com o orbe largo vão fazer uma quadratura com Urano, que vai estar em Touro, né? Ou seja, há uma inversão. 20 anos atrás houve esse aspecto, mas de forma invertida, né? Ou seja, esse desenvolvimento da conjunção entre Saturno e Urano na quadratura de 2000 aponta para essas questões. Primeiro, né, a quadratura crescente, ela durou de 1998 a 2001, né, e antecedeu a oposição entre Saturno e Plutão, tá? Questão tecnológica, que é muito sensível a Urano. A ameaça do bug do milênio, que não houve, né? Houve aí o surto da vaca louca, né? Que, por causar pânico, faz com que as pessoas pensem numa mudança de hábitos alimentares. Então, assim, aí a gente tem um acréscimo do número de vegetarianos, né? E vejam que essa quadratura, de uma forma diferente, em 2021, vai repetir, vai acontecer novamente. Então, muito provavelmente, essa política, né, em relação aos alimentos, aos hábitos mesmo, vai aparecer, vai ficar muito evidente. Coisas ligadas ao signo de Touro, né, onde Urano está passando. E em 2001, né, não com a quadratura acontecendo no céu, posterior à quadratura de Saturno com Urano, né, a gente teve o atentado, né, ao World Trade Center e o início, né, da guerra contra o terror, tá? Que foi muito ligada à questão Saturno e Plutão, né? Mas tinha havido aí o Saturno e Urano antes. Daí, em 2010, a oposição. A gente teve Saturno, 0 grau de Libra, e Urano, 0 grau de Áries, em conjunção aqui com Júpiter, tá? Então, nessa oposição, que durou de 2007 a 2012, né, que é o pico da conjunção, a oposição é o aspecto mais largo que tem, né? A gente tem mais uma quebra de ações na Bolsa, a gente tem o primeiro iPhone, tá? A gente tem a eleição do Barack Obama, né, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, ok? A gente tem a quebra econômica na Grécia. Acho que as pessoas se lembram, né? Uma crise pesada que a Grécia passou. A gente teve um acidente nuclear em Fukushima devido a um terremoto, né? E o retorno dos conservadores, né, ao poder lá no Reino Unido, né, na Grã-Bretanha, né, voltam a ser conservadores, os primeiros ministros, tá? De forma interessante, em seguida, né, já num aspecto benéfico, até acrescentei aí num trígono entre Saturno e Urano, entre 2016 e 2018, o Trump foi eleito,
né, para vocês notarem aquele comentário que o André Barbeau tinha feito das relações Saturno e Urano, de uma questão mais conservadora, tá? E no Reino Unido é quando começa a ser proposto o Brexit, tá? Agora, gente, vejam, todos estamos falando, comentando, esperando muito, né, essa grande conjunção aí entre Júpiter e Saturno de 2020, né? A gente tem ali 21 de dezembro a união de Júpiter e Saturno no 0 grau de Aquário, que vai ser conhecida também como a grande mutação, como nós astrólogos temos falado. Grande mutação pelo seguinte: Júpiter e Saturno costumam se encontrar de 20 em 20 anos, né? E a cada 10 encontros, eles mudam de elemento. Eles sempre se encontram no mesmo elemento durante 180, 200 anos, e há uma mudança, né, em seguida. Nós, desde o século XIX, nós temos o encontro de Júpiter e de Saturno no elemento Terra, tá? Que é aí que começa essa nova etapa econômica, material, a nossa relação com os recursos, com a matéria, com o poder, com a delimitação, né, que tem muito a ver com o elemento Terra. Antes de mudar o elemento da conjunção Júpiter e Saturno, tem uma conjunção chamada de anômala, ou seja, ela aponta para o próximo elemento que vai aparecer. Então, as pessoas, por exemplo, nascidas em 1981, têm a conjunção Júpiter-Saturno em Libra, né? Que foi a primeira vez que eles pisaram ali no elemento ar, anunciando, né, uma nova etapa humanista que ia começar a ser pensada. Em 2000, nós tivemos a conjunção Júpiter e Saturno em Touro, né, como eu mostrei nos mapas anteriores, e a próxima vai ser em Aquário. Daí, durante 200 anos, né, as conjunções entre Júpiter e Saturno ocorrerão nos signos de ar, tá? Que vai representar essa grande mudança, o seguinte: um olhar mais voltado para o humano e para o social, para a troca, para a partilha. Um pensamento mais implicado e mais realmente direcionado ao futuro, né, à existência humana, ao respeito ao próximo e aos direitos, tá? Então a gente entra numa espécie de novo humanismo mesmo. E vejam, essa conjunção, o mapa dessa conjunção, né, tem aqui a presença de Urano, né, muito próximo ali. Esse mapa está calculado para o Brasil, né? A gente vê especialmente assim para cada país através do mapa montado para a capital. Esses mapas todos eu montei a maioria aqui para o Brasil, para justamente a gente falar mais um pouco aqui da gente, né? Então, assim, vai ter muito a ver com um período realmente de mudanças, né? Mudanças importantes, principalmente, gente, em relação à ordem e à estrutura econômica, né? E realmente, assim, a relação que a gente começa a ter aí com o mundo, né? A terra, a economia, a ecologia, enfim. A primeira quadratura, eles vão fazer 3 quadraturas ao longo de 2021. Tá? Saturno e Urano vão fazer 3 quadraturas. A primeira quadratura vai ser em 17 de fevereiro, né? E vai ser ali aos 7 graus, Saturno 7 graus de Aquário, Urano 7 graus de Touro. Tá? A segunda quadratura vai ser em junho, 14 de junho, Saturno 13 de Aquário, Urano 13 de Touro, e a última quadratura vai ser 24 de dezembro de 2021.
com Saturno 11 graus de Aquário e Urano 11 graus de Touro. Ou seja, a duração desse aspecto pega o 2021 inteiro, né? E justamente por conta disso, a gente falando de um novo normal, né? O que é isso? Quando se tem uma quadratura entre Saturno e Urano, né? Esse novo normal, gente, essa questão de voltar exatamente para aquilo que se era, acho bem difícil, acho bem complicado, né? A gente tem, normalmente, nessas épocas onde Saturno e Urano fazem aspectos, né, um aumento muito grande da questão conservadora e, ao mesmo tempo, uma resistência a essa questão conservadora. Agora, vejam que, miticamente, né, a gente tem duas possibilidades. A gente entende que essa questão conservadora do poder e de fazer o que quer, de mandar e oprimir, na mitologia do deus Urano, e que Saturno vai e castra, né? Então, a gente tem aqui um Urano no signo de Touro, né, que fala muito de uma opressão, muitas vezes econômica, tá? E que Saturno em Aquário pode representar justamente uma nova organização para nós pensarmos, né, em mais igualdade, em mais distribuição. É um aspecto muito comum, assim, em crises, né, de estruturas públicas e privadas, ou seja, empresas, né, aquelas que não estão bem estruturadas passam por problemas. É uma época de pensar em fazer novos planos, novos rumos. Muito comum haver muitas cisões entre partidos, né? As autoridades, elas ficam com respostas mais rígidas, né? Então, assim, as autoridades, elas realmente, têm medidas mais rígidas e a nossa reação, muito provavelmente, vai ser de resistência. Existe muito um conflito de ordem versus anarquia, patrões, empregados, governantes e o povo, valores tradicionais e o liberalismo, tá? Saturno em Aquário, ele restringe e corrige os grupos, tá? E as liberdades coletivas. Então, assim, vai ser muito importante, né, o gerenciamento de grupos. Vai ser muito importante, realmente, a gente ver o funcionamento das instituições, a serventia e o quanto elas estão realmente servindo ao povo, ao coletivo, né? Assim como essas regras ligadas à tecnologia e à informação representadas por Aquário. Então, também a gente tem aqui um questionamento a respeito da sustentabilidade, né? A questão das responsabilidades cobrando, né? Indo em cima justamente da questão do Urano em Touro. O Urano em Touro, gente, ele pode deflagrar realmente, assim, essa ideia de como é que estamos usando o chão, a terra, como que estamos cuidando da floresta, e o Saturno em Aquário pode realmente ser uma política, algo que represente uma força que vai impor uma regulamentação aí, tá certo? Temos perguntas? Sim. Esse ano está tendo uma conjunção. Oi. Eu só ia ler, a Milena falou que esse ano está tendo uma conjunção do elemento Terra com Saturno, Júpiter e Plutão em Capricórnio. O que significa isso? Como eu falei anteriormente, representa, Milena, justamente esse momento assim de dureza, de grande dificuldade, né? De encararmos essa dificuldade. É um momento assim onde a gente não encara as coisas com tanta perspectiva de crescimento, né? Onde são exigidas realmente adaptações, onde existe muito essa questão ligada ao medo, onde infelizmente a gente tem notícias ruins, né? É bem típico de Saturno em conjunção a Plutão, tá bom? No princípio, né, desses trânsitos aí, dessa quadratura que
estará entre Saturno e Urano em 2021, a gente vai ter também o Júpiter passando por Aquário, né? O Júpiter ele vai fazer uma passagem bem rápida pelo primeiro decanato, daí ele fica no segundo, terceiro decanato até o mês de junho, né? E já muda de signo logo em seguida. Então, o Júpiter ele pode dar muito uma perspectiva dessa ideia que a gente está falando muito, o novo normal e voltar tudo, de repente, a florir, mas não é bem assim, tá? É muito importante, gente, que em 2021 a gente pense em estruturas, né? Ou seja, se você quer uma melhoria, é muito importante replanejar, questionar o quanto você realmente precisa, né, daquela estabilidade ou daquela segurança ou naquele formato, né? É hora da gente pensar em novos moldes, realmente, né? A gente tem, Urano em Touro, todo o progresso, né, relacionado aí à Terra, né, ao uso, manutenção da Terra. A gente vai ter de lidar e corrigir bastante questões de nutrição, do abastecimento, consumo e gasto, pensando numa economia sustentável. E vejam, eu estou falando de uma quadratura Saturno-Urano, que se não for por bem, vai ser por mal, né? São muitas vezes situações que vão forçar realmente a gente pensar em um novo modelo econômico, mudanças no sistema, atenção às moedas, né? Atenção ao dinheiro, a uma forma de usar o dinheiro ou um dinheiro novo, né? O sistema passa por crises, né? E dá uma virada realmente importante aí, né? De um modo ou de outro, como eu escrevi ali, haverá mudanças. Urano sentirá a restrição corretiva do Saturno, e ao mesmo tempo que o Saturno vai sentir a tensão do Urano. Então, o Saturno regulando as mudanças e cobrando principalmente algo mais coletivo, algo mais comunitário, algo mais pensando no próximo, ao mesmo tempo que Urano testa as estruturas de Saturno. Portanto, não é um ano onde a gente tende a se arriscar. Eu destaquei aqui um comentário que eu li, não tem a ver com astrologia, isso daí foi numa revista, Foreign Affairs, da Carmen Reinhardt, né? Ela é professora da universidade e do marido, imagino, Vincent Reinhardt. Eles apontam, explicam 3 principais razões que sugerem que o caminho para a recuperação será longo. A queda no comércio exterior, o crescimento do desemprego e a regressividade da atual crise entre países e dentro dos países. Uma maré de nacionalismo populista geralmente vem quando a economia declina. Portanto, a desconfiança entre a comunidade global irá quase certamente aumentar. Isso acelerará a redução do multilateralismo e pode criar um ciclo vicioso, diminuindo ainda mais as perspectivas econômicas. De forma geral, a confiança, um lubrificante essencial para as transações de mercado, está com baixa oferta internacionalmente. Muitas fronteiras serão difíceis de cruzar e dúvidas sobre a confiabilidade de alguns parceiros estrangeiros irão se avolumar. Enfim, nesse comentário aí, que eu achei muito pertinente ao 2021 astrológico, né, ela aponta justamente para uma necessidade, uma urgência, e não é só ela, né? Outros economistas também falam de um colapso no capitalismo. Vejam que a gente está falando de uma ideia uraniana, né? O capitalismo, que Saturno vai corrigir, que Saturno vai trazer uma nova via aí para ser desenvolvida. Mais coisas desse aspecto. Autonomia, melhor distribuição de renda ou alimentos, revisão no consumo de energia, revisão na habitação, tá? Tipo, o que eu preciso para viver? Será que eu preciso de um espaço maior, menor? Por que eu uso? Como é que é isso? Gente, é lidar apenas com aquilo que é essencial.
explorando novas formas mais racionais de consumo e de estilo de vida, tá? Agora, eu vou comentar, assim, a respeito de mapas astrológicos, né? Quando é que a gente tem que ficar ligado? É como se, assim, cada época chamasse, né, para a cena, né, aquelas pessoas que têm afinidade com esses astros, tá? Então, se você tem, por exemplo, conjunção ou algum outro aspecto importante, geralmente oposição, quadratura, de Saturno e Urano, com ascendente e descendente, meio do céu, fundo do céu, aspecto de Saturno e Urano com a Lua ou Sol, Saturno e Urano participando de uma quadratura T, né, ou um grande quadrado, que é um aspecto tenso, quando eles são focais de alguma configuração, ou quando um dos dois estão isolados especialmente, ou com algum planeta pessoal. Ou ainda, quando Saturno e Urano são dominantes, ainda que não são aspectados entre si. Então, eu separei aqui as datas. Vejam, pessoas nascidas entre maio de 41 até setembro de 42 vão ter nos mapas a conjunção Saturno-Urano. Pessoas nascidas entre outubro de 51 até novembro de 52, a quadratura Saturno-Urano, que também envolvia Netuno. De março a agosto de 64 e de fevereiro a novembro de 65, a oposição, principalmente em 65, que envolvia Plutão e Marte. Maio e agosto de 76 e dezembro de 76 a junho de 77, nasceram com a quadratura de Saturno-Urano. De setembro de 87 a fevereiro de 89, a conjunção. Entre março e junho de 2000 e entre janeiro e abril de 2001, a quadratura. Entre fevereiro e setembro de 2010 e entre maio e julho de 2011, a oposição. Isso quer dizer o quê? Que essas pessoas, elas nasceram com esse aspecto, com a relação Saturno e Urano. É muito comum que nessas épocas, né, essas pessoas, elas tenham algum tipo de destaque, tá? Elas apareçam, né? Ou não só aparecer. A gente está falando, eu trouxe aí um exemplo, né? O mapa do Putin, né? Que nasceu com a quadratura Saturno e Urano, ali, Urano na casa 9, Saturno na casa 12, então, possivelmente, a gente pode ter realmente aí um destaque, decisões, mudanças, crises relacionadas aí à autoridade dele. Vamos lembrar, né, que é um aspecto entre Saturno e Urano que fala muito da continuidade do poder, fala muito das crises de autoridade e tudo isso, né? Outro aspecto, outro mapa que eu trouxe, só para exemplificar também, é do Kurt Cobain, né? Urano ali no ascendente, tá? Muito comum, né? Ser uma pessoa que antena, vamos dizer, que sintoniza, né? Com um espírito jovem, com uma questão de contestação, com uma questão de insatisfação, e Urano em oposição a Saturno na casa 7, né? As dificuldades relacionadas ao outro, as relações sociais, enfim. Vejam que o Kurt Cobain, né, ele vive bem o mito do Urano, ele sai de cena, né, mais cedo. A gente tem um outro exemplo aí de uma outra personalidade, né, do mundo da música, mas que usou muito a música para protestar, para bater de frente com as autoridades. No caso da Irlanda, com o Vaticano, que é a Sinéad O'Connor, né, que também nasceu com a oposição entre Saturno e Urano. Urano na 9 e Saturno na 3. Né? Então, fala muito dessa quebra com a estrutura e com as instituições. Eu trouxe aqui 2 exemplos de clientes, tá? Esse daí, né, é um cliente Urano na casa 5, quadratura Saturno na casa 8, né? Esse Saturno na casa 8, no caso dele, representa uma situação ali de repressão,
de inibição com relação a certas emoções ou aos valores pessoais compartilhados dentro de uma relação. E Urano, na casa 5, apontando para questões ali muito importantes na questão dos prazeres, né? No lado dos prazeres, dos afetos, dos talentos. Enfim, esse homem ele passa na conjunção, ou seja, em 1988, vejam que não necessariamente afetava nenhum astro do mapa dele, né? Mas aconteceu no céu uma conjunção e como ele tem a quadratura no mapa natal, ele, nesse ano de 88, ele dá uma grande virada na vida dele, né? Ele vive uma separação importante e ele vai buscar um relacionamento que tinha mais a ver com a orientação dele, com o que ele queria, com o que ele esperava. Outro aspecto é aquele exemplo que eu dei, né? Que às vezes eles não estão em aspecto entre si, mas eles são importantes no mapa, como é esse caso aí, né? Vejam, uma mulher sagitariana, lua no ascendente em aquário, 10 graus, né? Portanto, essa lua dela vai ser bem pega, né? Saturno ali na casa 7 e o Urano saindo da casa 9 e indo para a casa 10, né? Saturno e Urano no mapa dela não estão em quadratura, ela nasceu em 76, essa quadratura já tinha começado a se dissolver, mas eles estão angulares no mapa dela, né? Essa mulher, na verdade, ela e o marido estão passando não por uma crise conjugal, mas crises em relação à carreira e à profissão, né? E, assim, devido a essa situação da pandemia e tal, eles resolveram realmente, assim, tomar novas decisões, rever carreira, rever os rumos. Vejam que ela está vivendo essa circunstância, né, em relação ao casamento e as orientações ali da carreira dela. Como eu expliquei para vocês, né, o aspecto entre Saturno e Urano, os ciclos de Saturno e Urano, eles estão muito ligados aos Estados Unidos, né? O André Barbu já tinha apontado para isso. Coincidentemente, aí nós temos o início da colonização, tá? Lá em 1607, quando os ingleses chegam e começam a colonizar, né? A gente tinha, como hoje, Saturno em Capricórnio e Urano em Touro, tá? E a ata da independência, né, foi assinada ali em 4 de julho de 1776, a independência dos Estados Unidos, né? Com Saturno em Libra, em trígono a Urano em Gêmeos. Esse é o mapa, né, dos Estados Unidos. A gente tem aí um trígono do Saturno na casa 10, com Urano ali no descendente. Os Estados Unidos, eles são a nação que mais representa essa ideia Saturno e Urano, tá? E, constantemente, eles passam nos tempos, né, de Saturno e Urano, nos aspectos críticos, conjunção, oposição, quadraturas, eles passam por mudanças importantes e por crises. Não sei se dá para visualizar direito. De um lado eu tenho o mapa do Donald Trump, tá? Do lado esquerdo eu tenho o Donald Trump. Ele não nasceu com aspecto entre Saturno e Urano, né? Essa quadratura entre Saturno e Urano vai pegar ali o Plutão dele e vai fazer quadratura com o meio do céu dele. Então, na hipótese dele ganhar, né, ele vai ter que realmente lidar com muitos problemas. E, no outro lado, eu tenho o mapa do candidato opositor, o John Biden, né, que nasceu com a conjunção entre Saturno e Urano. Ou seja, ele nasceu com essa sintonia aí, com o aspecto que vai rolar no céu. Não podemos afirmar que ele vai ganhar, eu não fiz esse tipo de estudo, mas a gente pode entender que é uma pessoa que estaria sintonizada com o que vem por aí e viveria aí uma grande responsabilidade de trazer mudanças.
No caso, eu trouxe também aí o mapa do Brasil, né, para a gente dar uma olhada, que essa quadratura entre Saturno e Urano vai cair bem aqui próximo, né, vai fazer uma conjunção com o Saturno natal do Brasil. Urano aqui, né, e Saturno natal do Brasil, na casa 3. Essa semana eu ouvi de uma professora, né, que com a pandemia, essa questão da educação e do acesso à informação e à tecnologia, ela apareceu assim de forma gritante, né? A falta de acesso e a questão da diferença social, né? Então, assim, gente, em termos de Brasil, o que trabalharemos muito com essa quadratura vai ser, sim, essas questões de educação, a desigualdade, enfim, haverá realmente crises e a necessidade de trabalharmos esse aspecto, educação principalmente. Fora isso, temos que tomar cuidado também com a questão das informações, né, de como regulam, de como controlam as informações, tá? Devido à Casa 3 ter a ver com a imprensa, tem a ver com isso, então haverá realmente conflitos importantes aí. As ativações desse aspecto, gente, começa logo no final de 2023. De 2023, não, desculpa, anotei errado, tá? Desculpa, 2020. Renata, você não estava me ajudando. Logo no final de 2020, a gente tem a conjunção Júpiter e Saturno, dia 21 de dezembro de 2020. Dia 23 de dezembro, o ponto Lua Negra, que é um ponto que chama, né, do inconsciente para o consciente, que ativa, né, que dá um sinal, ele passa a primeira vez no grau 7 de Touro, que é o grau onde vai ocorrer essa primeira quadratura entre Saturno e Urano. Portanto, já desde o final de dezembro, a gente vai ter uma sensibilização aí do que vai ser Saturno e Urano. Dia 21 de janeiro de 2021, Lua e Marte passam pelo grau 7 de Touro, né? Eu coloquei a Lua aí porque vai ser coincidindo com o Marte, tá? Então, Marte, mesmo que o aspecto ainda não tenha ocorrido no céu, ele vai ocorrer. Então, é como se fosse um pré-gatilho, né? Como se as coisas começassem a ocorrer ali. Daí, a gente vai ter 28 de janeiro, a Lua cheia, 9 graus de Leão, já aspectando Saturno e Plutão. A gente vai ter dia 27 de abril de 2021, a Lua cheia 7 de Escorpião, também mobilizando, né, esse aspecto. E, principalmente, as luas novas de 8 de agosto aos 18 graus de Leão, mexendo principalmente com Urano, e 4 de novembro. Portanto, esses são os períodos onde a gente vai viver muito essas situações, né, dessa crise do normal e do novo. A gente vai viver realmente esse movimento aí de tensão, mas que é necessária para as coisas aí se regularem, para as coisas entrarem nos eixos. Um novo eixo, um eixo mais de igualdade, como Saturno em Aquário pede. É importante a gente amadurecer para essa questão material, o uso dos recursos, a extração dos recursos, a economia, a ecologia, enfim. A gente vai ter, na verdade, sim, o fim da pandemia, vacinação, etc. e tal, mas também a gente vai ter muito trabalho para fazer depois, né? A gente vai, literalmente, derrubar, fazer uma reforma em casa, né? Então, é tirar coisa do lugar, jogar muita coisa fora para uma nova estrutura depois de 2021. Queria agradecer, queria ver se alguém tem alguma pergunta, sei lá. Sim. Primeiro, muito obrigado, Léo. Valeu. Show de bola. Assim, tivemos trocentos comentários te elogiando. Nem fiquei colocando aqui, senão não ia conseguir mostrar todos. Bom, a gente teve aqui até uma pergunta que apareceu mais do que uma vez, inclusive, então que eu acho que é bem interessante a gente colocar, que foi sobre no mapa natal, né? Uhum. Se você considera também que incurso entre Saturno e Urano, né? A Vânia também perguntou, que ela falou que tem no mapa natal.
o quincúncio, como é que você lida? Então, o quincúncio, ele é um aspecto dito menor, né? Menor, assim, é aquela coisa, ele não causa um estrago, mas ele fica ali, às vezes, incomodando. Na verdade, a ideia do quincúncio é um ajuste necessário que deve ser feito. É um pequeno ajuste, não é uma tensão explosiva como uma conjunção, uma quadratura, uma oposição. É algo que fica ali incomodando e que eu preciso, às vezes, ajustar. Então, eu sugeriria para essas pessoas que perguntaram, né, como elas têm no mapa, elas prestarem atenção na casa, né, onde tem Saturno, a casa onde tem Urano, e tentar ajustar esses assuntos, né, fazer algumas adaptações para aquilo fluir melhor. Mas não é necessariamente um aspecto pesado. Show, legal. Eu coloquei as perguntas no meio, né? E a gente já tá... Também foi 1 hora de palestra, foi sensacional. Eu queria agradecer mais uma vez aí o Léo por estar aí, ó. Só para dizer que eu não tô falando nada aí, ó. Tem diversas pessoas aí Legal. agradecendo a palestra aí, falando que foi ótima. Obrigado. Então, queria agradecer mais uma vez você, Léo. Obrigado. Me despedir de você. Obrigado por ter topado e ter topado essa conversinha que a gente teve antes também. Foi meio no susto. Eu falei que só ia fazer uma pergunta e fiz várias. Vamos ser honestos aqui, né? Transparente. Foi meio que assim. Muito obrigado aí, Léo. Uma boa noite para você. Eu que agradeço pela oportunidade, gente. Boa noite, brigadão. Bom, pessoal, é isso aí. A gente queria agradecer todo mundo que participou hoje. A gente teve, estamos acho que no máximo agora, que foram 133 pessoas. Então, obrigado pelo feedback de todo mundo. Quem avisou que estava com eco, a gente já corrigiu. Avisem qualquer problema mesmo, que a gente está aqui para que o evento aí seja bem proveitoso, isso, principalmente para vocês. E lembrando que amanhã, 11 horas, a gente começa a próxima palestra, né? E aí amanhã até a última palestra, a primeira às 11 horas e a última às 16 horas. Então, nos acompanhem aí nas redes sociais, compartilhem no nosso Instagram, marca a gente lá no Instagram, que é regos.astrologia, para a gente divulgando mais esse evento e a gente atingir mais pessoas por aí. Isso, ele é totalmente gratuito, né? Então, quem puder ajudar compartilhando, isso ajuda a gente a saber que foi legal, né? Que vocês gostaram. E também dá o curtir. Foi legal. Dá o curtir também no vídeo, ajuda a gente a entender se vocês realmente gostaram. Quem não gostou, por favor, pode dar negativo. E se puder também deixar um comentário o que você não gostou, que a gente tenta melhorar para a próxima, tá bom? Então, uma boa noite a todo mundo. E amanhã de manhã a gente se vê por aí, tá bom? Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Só uma coisa, perguntaram aqui se precisa se inscrever novamente. A gente está com todos os vídeos aqui no canal do YouTube. Não precisa se inscrever no canal. Se quiser se inscrever, pode se inscrever. Mas não precisa também se não quiser, tá? E aí tem no nosso canal, você consegue ver todos os vídeos que já estão agendados. Inclusive colocar o lembrete para quando eles estiverem, quando for para ao vivo, você receber essa informação.